Bem-vindo a mais um vídeo para você poder ter reflexões e também técnicas para poder liderar melhor as suas equipes e lidar também no dia a dia com os desafios da liderança. E hoje eu quero trazer uma reflexão sobre diferenças entre um chefe e um líder que influencia pessoas. Eu sei que esse assunto ele tem vários desdobramentos, mas eu gostaria de trazer aqui três específicos. Eu gosto muito de uma frase do Marcus Buckingham que diz o seguinte: líderes medianos jogam damas e grandes líderes jogam xadrez. Quando ele utiliza essa frase, a proposta dele é trazer uma clareza para que gestores eles não possam caminhar como jogadores de damas, entendendo que todos têm ali o mesmo tipo de movimento. Mas quando ele está trazendo essa reflexão de grandes líderes jogam xadrez, a proposta dele é perceber como cada peça se movimenta. E daqui a gente tira uma reflexão muito importante. Um líder que influencia pessoas sabe entender quais são os pontos fortes daquela pessoa, determinada pessoa da equipe, e baseado nessa informação desenvolve um plano de ataque com essa informação dos pontos fortes dessa pessoa. Não é você poder gerar moldes para os outros e fazer com que eles se encaixem lá dentro, mas entendendo quais são ali os padrões de pensamento dessa pessoa, de sentimento, de comportamento, os principais talentos delas, para que elas possam utilizar esses pontos fortes nos objetivos e para alcançar os objetivos estratégicos da sua área de negócio ou da organização. Deixa eu contar aqui uma história rápida para você. Vou usar um nome fictício, Larissa, uma gestora que eu conheço e acompanho. Ela conversou comigo sobre o grande ganho que ela teve ao perceber algumas dificuldades com Pedro, um dos seus liderados. O desejo da Larissa era que o Pedro entrasse no molde, fosse um modelo mais agressivo e de mais tentativa e erro, ou seja, vou até o cliente, vou tentar essa abordagem, vou ver o que dá e baseado nessa tentativa eu vou trazer aqui detalhes e informações para a minha equipe, para o meu departamento e a gente vai trabalhar com essas informações e pensar em próximos passos baseado nessas informações. Isso começou a frustrar a Larissa, porque ela gostaria que o Pedro entrasse dentro de uma caixa. Ao invés de forçar, mas propondo uma entrevista com o Pedro, sentando com ele e dizendo: Pedro, o que mais energiza você? Conta para mim hoje o que te mais gera energia ao trabalhar. Ela começou a acessar os principais pontos fortes do Pedro. E ela percebeu que o Pedro tem um perfil muito mais de análise. Ele gosta de analisar o perfil do cliente, entender com muito mais detalhe quem é aquela pessoa e como ela se porta, para aí gerar alguns planos de ação e algumas abordagens junto a ele. Enquanto o perfil da Larissa é mais executora, vamos aí para a linha de frente, vamos entender mais como esse cliente se porta no tete-a-tete. Pedro gostava de analisar muitos os dados e assim tomar algumas decisões e ter algumas abordagens. Sabe o que isso ensinou para Larissa? Que ela poderia movimentar as peças do xadrez e entender que o Pedro ia florescer muito melhor analisando os sites, os dados desse cliente, para assim trazer informações relevantes para a equipe comercial, ao invés de colocá-lo ali no fogo cruzado e na linha de frente. Sabe o que aconteceu? 25% de aumento no faturamento ocorreu por essa perspectiva muito afiada dessa gestora. Sabe o que é isso? Entender que as pessoas são como os movimentos de um jogo de xadrez. Eu não tento encaixar todo mundo no mesmo movimento como um jogo de damas, mas eu entendo ali essa força propulsora dos membros da minha equipe e utilizo isso de maneira muito mais poderosa e muito mais eficaz. Então a pergunta hoje para você pode ser: como você pode observar a sua equipe, entrevistar a sua equipe, perceber esses pontos fortes e assim desenvolver planos de ação efetivos para cada um deles? Um chefe
vai querer colocar todo mundo no mesmo molde. Um líder que descobre esses pontos fortes, potencializa isso, vai gerar mais conexão e influência com a equipe. Um segundo ponto muito interessante que diferencia um chefe de um líder que sabe influenciar, acessar, ativar e encantar as pessoas é que o líder, esse líder, transforma as ameaças em oportunidades. Vamos ser sinceros, muitas vezes nós somos intimidados por algo. Muitas vezes nós intimidamos as pessoas. E isso faz parte do jogo, isso faz parte da dinâmica. Agora, nós podermos, ao invés de ficar utilizando só a dinâmica da intimidação, ter consciência disso e mudar a rota para influenciar e acessar, ao invés de intimidar as pessoas, é um grande ganho. Muitas vezes, chefes utilizam a intimidação para mudar as pessoas. Para isso, eu quero relembrar uma frase do John Maxwell, muito bacana, onde ele diz que as pessoas não resistem às mudanças. As pessoas resistem a serem mudadas. Isso é uma verdade. Tentar mudar alguém só cria mais muros do que pontes. Tentar mudar alguém cria mais distância do que conexão. Por isso, ao invés de tentar ameaçar para alguém mudar, procure entender como transformar essa ameaça em oportunidade para que essa pessoa cresça e vocês se desenvolvam. Por várias vezes eu já percebi chefes querendo mudança sem oferecer apoio. Aí eu resgato uma frase da Mary Ferguson que diz o seguinte: não é tanto o medo de mudar que nós temos, e nem o apego aos velhos hábitos. A nossa resistência à mudança vem dessa fase intermediária. É como se nós estivéssemos entre dois trapézios sem um lugar para segurar. Muitas vezes a pessoa ela não está resistente à mudança ou está apegada aos velhos hábitos. O problema é que ela não tem uma referência para se apoiar. Por isso, quando um verdadeiro líder se aproxima, ele começa a pensar conjuntamente com a equipe quais são as referências que podem dar mais suporte para a equipe nesse período de transição. Isso reduz o senso de ameaça e transforma na visão das pessoas aquela ameaça em oportunidade. Por isso, 2 passos práticos aqui. Encontre com seu grupo, reúna com ele e faça a seguinte pergunta: o que essa ameaça traz como oportunidade para você? Traz como oportunidade para a nossa equipe? Traz como oportunidade para a organização? Essa pergunta ajuda a equipe e também cada pessoa individualmente a tirar os olhos da própria ameaça e pensar na oportunidade. Isso faz com que mude a mentalidade. Uma outra segunda pergunta que é muito importante para esse processo é: qual recurso ou apoio nós precisamos para poder passar por essa mudança? Quando você faz essa pergunta, o grupo começa a pensar em possibilidades para que eles se apoiem enquanto faz a transição entre os dois trapézios. Agora lembra aqui do que eu digo, que nós vamos buscar juntos. Se você colocar ali como super-homem ou messias da equipe, isso não vai ficar legal. Mas se você disser assim: quais são os recursos e forças e apoio que juntos podemos buscar? Cada um entende a sua parte nessa busca por um suporte e por uma referência. E terceiro e último lugar, um chefe não se coloca no lugar dos outros, mas um líder que influencia pessoas, esse sim se dispõe a se colocar no lugar dos outros. E por que se colocar no lugar dos outros é tão importante? Em primeiro lugar, porque gera conexão. Ao invés de você ali ficar distante da pessoa, você cria mais proximidade. E quando se cria proximidade, quem está sendo liderado por essa pessoa se sente escutado, se sente atendido e se sente considerado na caminhada. Não quer dizer que você vai ouvir e colocar em prática todas as opiniões dessa pessoa, mas o aspecto e o princípio de considerar o outro, isso gera uma atmosfera muito relevante na equipe. E segundo, escuta-se as pessoas porque nem tudo, pessoal, é 8 ou 80. Entre 8 e 80 existem 72 possibilidades. Quando eu estou mais aberto a escutar o outro, a escutar a minha equipe, eu posso descobrir entre o 8 e 80 algumas possibilidades que nós ainda não veiculamos ou não colocamos aqui na nossa lista de oportunidades. E quando você vê essas possibilidades,
é uma oportunidade para inovação, é uma oportunidade para mudança de pensamento, é uma oportunidade para crescimento. Por isso, se colocar no lugar dos outros é tão importante. Bom, a gente está chegando aqui ao final da nossa reflexão de hoje. E nós pensamos em diferenças principais, cruciais, entre um chefe e um líder que acessa, ativa e influencia as pessoas. A primeira delas é entender que líderes jogam xadrez e não dama, esperando que todo mundo tenha o mesmo movimento. O segundo tem a ver com transformar as ameaças em oportunidades. E o terceiro, se colocar no lugar dos outros. Se você for agora listar uma pessoa que marcou a sua vida num aspecto de liderança, essa pessoa possivelmente tinha um desses 3 traços. Quantas vezes eu já errei na minha liderança por não ter colocado isso em prática? Hoje essa clareza traz para mim resultados e mais conexão com quem eu preciso influenciar. Bom, curta esse vídeo e compartilhe também com quem precisa ouvir essa mensagem. Deixe seus comentários aí de como esse vídeo ajudou você ou qual a reflexão que ele traz para a sua prática diária. E ainda, escreva para mim nos comentários quais outros assuntos você gostaria de ouvir para que a gente possa manter aqui um contato muito próximo baseado nas suas necessidades em termos de mentalidade de liderança e práticas também para a sua equipe, para como liderar melhor a sua equipe. Grande abraço para você e a gente se vê logo.